agora a gente vai para o tema de hoje, que é juventude e as redes sociais. Nós convidamos os dois assessores de hoje, que é o nosso querido amigo Tranquilo, lá do Espírito Santo, e o irmão João Paulo, de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. De fato, meu nome é esse mesmo, é Tranquilo com 2 L's, é um nome hereditário, né? Meu pai se chamava Tranquilo, o bisavô era Tranquilo. Irmão João Paulo Martins, trabalhando na comunidade comboniana de São Paulo, Caxingui, Zona Oeste, e depois estou aqui assim trabalhando na comunicação digital, contente de partilhar com todos vocês hoje, né? Eu sou leigo, estou, na verdade, cursando, né? Estou participando da trilha formativa para se tornar um leigo missionário comboniano. Eu estou aqui na paróquia de Carapina, né? Paróquia São José Operário, em Carapina, na Serra, Espírito Santo. Para o encontro de hoje, eu e o João, nós organizamos o conteúdo, né, a apresentação, em 3 partes. Então, nessa primeira parte, eu vou estar falando com vocês sobre o chão, né, sobre o chão que nós estamos pisando nesse mundo digital, nesse mundo virtual. Depois, nós vamos falar sobre a questão envolvendo a juventude, né, como é que se dá essa relação da juventude com o meio digital. E, por fim, a gente busca trabalhar algumas pistas, né, algumas reflexões para a gente atuar, como nós podemos estar atuando dentro desse chão, dentro dessa realidade envolvendo a juventude. Então, nós vamos ter um vídeo. Quando a pessoa coloca aquilo lá, um momento que está tudo lindo, maravilhoso, quando na verdade desligou e a vida é outra, e ela está mentindo. Separação entre o mundo que você vive nas redes sociais e o mundo que você vive do lado de fora. E assim em todas as idades, apesar de que os mais jovens já crescem nesse ambiente virtual, né? E agora, a pessoa está preocupada, então é com a opinião dos outros, né? O Pondé falou dessa questão do prazer. Como é que nosso cérebro funciona nesse sentido? Então, se eu coloco ali, mesmo que seja uma mentira, vamos dizer assim, não tem muito a ver com a realidade daquilo que eu estou vivendo, mas por ter as curtidas ali, ou ganhar seguidores, eu entendo isso como prazer, isso faz bem? A gente é programado para ver e ser visto. O que acontece é que as redes sociais fazem, elas trazem isso para um volume e uma intensidade que é artificial. Mal comparando, é como a gente, nosso corpo precisa de energia e de caloria, e vem o açúcar refinado e leva isso para artificialmente para uma intensidade que o nosso corpo não dá conta, né? Então, o nosso cérebro ele fica sobrecarregado hoje com essa possibilidade de ver e ser visto o tempo todo. É como que o sistema tivesse sido hackeado artificialmente. E aí a pessoa fica postando em busca disso. E por outro lado, quem está do lado de lá, como é que funciona? A pessoa que está vendo aquilo, um exemplo aí dos filtros, está vendo que não é verdade. E a pessoa gosta de ser enganada? Não, acho que ela vai querer enganar melhor. Ela vai competir com a mentira do outro. Nas redes sociais, todo mundo é legal. Todo mundo que é meio famoso tem que ser legal. Quando, na verdade, quando você vai para a literatura sobre ética, desde a Grécia, uma das características das virtudes é ser silenciosa e tímida. Ela nunca fala de si mesma. Nunca. Você reconhece a virtude pela prática. Quando você anuncia a própria virtude, todo mundo sabe que está mentindo. Ok, Padre Raimundo, muito obrigado. E eu inicio minha fala com uma frase que vai nortear, né? É a seguinte: me diga quais são os seus cookies e os seus bacons, eu te digo quem tu és. Por que isso? Porque hoje, tudo que fazemos, todas as nossas relações, nossas interações, que passam por alguma rede digital, por algum sistema, por algum aplicativo, tudo isso está registrado. Então, deixa eu falar um pouco sobre uma nomenclatura que pode não ser comum para todos nós, né? Quando eu falo de cookies, eu não estou falando de biscoito, né? Eu estou falando de pequenos arquivos que um site cria no seu computador, ou no seu tablet, ou até no seu celular. São arquivos que você não tem acesso tão fácil assim. E ele registra naqueles arquivos tudo que você fez. Por exemplo, você entra num site e, de repente, aparece ali uma promoção de passagem aérea para São Paulo. Você fala, olha, que coisa legal, eu estava conversando hoje com uma pessoa, falei que eu queria ir a São Paulo, que eu gostaria de ir fazer tal coisa em São Paulo, e não é que apareceu aqui uma promoção para mim?
Você pode achar que aquilo foi uma coincidência, mas não foi. Porque quando você está usando o seu aparelho de celular, o seu microfone está aberto. Você não bloqueia o seu celular, você não bloqueia o microfone ou a câmera do seu celular. Então, ele está o tempo todo captando informações. Então, os cookies, eles funcionam como locais onde os aplicativos, onde os sites irão consultar o que você já fez. Então, se você comprou um medicamento, se você viu um determinado texto, um determinado artigo, se você viu um vídeo, a sua vida, as suas ações ali no mundo digital estão guardadas e disponíveis para qualquer aplicativo que possa acessar, que tenha essa liberdade para acessar o seu sistema. Eu digo liberdade porque, na verdade, isso é pago, né? Então, vamos começar falando do Google, né? Então, o Google, ele talvez tenha sido a ferramenta, né, que mais tenha potencializado o cookies. E os bacons também são arquivos em que você consegue colocar dentro dele informações relacionadas principalmente à parte comercial. Então, se você visitou um site de livros e se você entrou na especificação, no detalhe de um título, ali no bacon vai estar informando as informações do título, qual é a categoria daquele livro. Então, se você acessa um outro site de livro, ele pode acessar o seu bacon ali e ele vai ver o que você viu e ele te dá uma promoção instantânea de 10% de desconto naquele título, naquele livro que você já havia visitado antes. Eu estou dizendo isso porque, no início, nós acessávamos o Google com o intuito de buscar alguma informação. Então, a gente fazia pesquisas. A princípio, a gente acreditava que a nossa pesquisa seria nossa pesquisa, somente para mim. Só que, com o passar do tempo, a ferramenta de busca ela foi sendo aprimorada. E aí o Google ele foi ganhando funcionalidades que atendessem ao mercado que eu digo é a quem vende algum produto ou serviço. Então, as empresas que comercializam, que transacionam, elas vão contratar o Google para saber o que você quer comprar agora. Ela quer saber qual é o seu interesse, qual produto que você precisa ou quer ou que deveria comprar. E essa inteligência artificial, ou seja, esse algoritmo, né? Quando eu falo algoritmo, eu estou falando do quê? É uma sequência textual que você programa, você escreve lá os comandos de acordo com a linguagem e você vai ensinando o que a máquina deve fazer. Então, você vai dizer lá, se ele clicou na chave, vá para a página de segurança. Se ele clicou no ícone da mãozinha, vá para a página de contatos. Então, você diz para onde que a pessoa vai e o sistema ele vai executar aquilo que o algoritmo está descrevendo. O que acontece hoje com o Google? Ele chegou ao auge de personalizar a si próprio, a própria ferramenta, ele vai se adequando a você. Então, hoje, se você fizer uma busca sobre determinado assunto, o resultado da busca não será igual ao resultado que eu vou ver se eu fizer uma pesquisa aqui. Então, o Google ele já reúne informações a seu respeito, ele faz a leitura dos cookies, ele sabe por onde você já percorreu, quais sites você visitou, aonde você clicou. Então, ele vai chegar ao extremo de personalizar o resultado da pesquisa para que te atenda 100%. E isso vale também para outros aplicativos. Por exemplo, quando você vai fazer um pedido de uma comida lá no iFood, aquela lista de restaurantes que aparecem, não é que ele está buscando qual o restaurante que você mais gostou, que você mais visitou. Aquela lista ali é uma lista induzida. É o restaurante que dá mais lucro para ele que aparece primeiro. Mas ele vai dizer que aquele restaurante é o que tem o que você quer comer. Então, a personalização hoje,
é o grande norteador. Então, as redes sociais, os mecanismos de busca e até mesmo sites de notícia. Então, se você tem uma inclinação mais progressista, as notícias que vão aparecer em primeiro lugar serão aquelas que vão lhe agradar mais. Então, a inteligência artificial, o algoritmo, ele vai dizer o seguinte, olha, analisando aqui os cookies, analisando as informações desta pessoa, ela tem uma inclinação à direita ou à esquerda, então ele vai mostrar esse conjunto de notícias aqui que é mais favorável a ela. Tudo isso com qual intuito? Que você fique mais tempo dentro daquela aplicação, ou daquela rede social, ou dentro daquele ambiente, e que ele possa te atender por completo. Então, ele vai trazer sempre anúncios pagos, claro. Ele vai sempre trazer algo que seja do seu interesse para que você permaneça ali. E aí, essa cultura da personalização está gerando nas pessoas, e especialmente os jovens, uma questão de que a relação está sendo de forma também individualizada. Não tenho mais uma visão coletiva. Observa que a internet, no começo, era anunciada como aquela que iria promover pontes entre o Tranquilo, em Carapina, com o João, lá em Carapira, lá na África. E a realidade hoje é bem o contrário. O Tranquilo ele vai buscar na rede pessoas que tenham características como ele tem. Então a gente se cerca de pessoas que têm uma similaridade com o meu estilo de vida, com a forma como eu penso, com o que eu gosto, o que eu não gosto. Então eu crio a minha sociedade a partir do eu, do indivíduo. Então essa ponte ela deixa de existir. E esses algoritmos favorecem exatamente a criar um ambiente, uma realidade, mesmo que virtual, mesmo que digital, aonde eu sou o centro das atenções e tudo que está nesse local, nesse ambiente, é aquilo que eu gosto. Então, determinado assunto não vai aparecer. O que é diferente deixa de existir. Porque tudo é filtrado. Então, você tem filtros que irão determinar aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou consumir digitalmente. Então, se eu assisto a um vídeo no YouTube de um humorista, vocês observem que isso já é possível você identificar facilmente. Se você assiste a um vídeo de um humorista, quando você encerrar aquele vídeo, o próprio YouTube já te mostra dezenas de vídeos iguais àquele. Então, é sempre mais do mesmo. E aí é nessa realidade virtual que a gente vive e que isso cada vez mais está sendo incorporado na nossa realidade social. Então, o chão que nós pisamos é um chão personalizado, maquiado, filtrado. Não é uma realidade em que a gente possa viver com o diferente, com o contraditório. É uma realidade que eu vou cada vez mais personalizando ao meu modo, ao meu estilo, para que eu possa ter somente aquilo que eu gosto, somente aquilo que me interessa. Nós temos ferramentas no mercado que oferecem esses dados. A Axicom, que é uma empresa americana, ela diz ter 1.500 informações de cada usuário da rede. Então, você imagina, se você vai a um site e compra um determinado medicamento, o seu plano de saúde pode ir lá, comprar essa informação e dizer, olha, você está tomando esse medicamento, eu vou ser obrigado a aumentar aqui a sua contribuição, porque você está com a propensão de desenvolver tal doença. Então, quando você vai numa farmácia e compra um medicamento e coloca lá o seu CPF, essas informações são todas unificadas, são todas cruzadas. É o que na linguagem técnica nós chamamos de Big Data. Então você trabalha, você manipula milhões de informações para que você possa, através de filtros, ter o perfil daquela pessoa que você interessa. Olha um exemplo interessante. Antigamente, quando você digitava lá no WhatsApp,
você escrevia uma mensagem, você não tinha ajuda nenhuma da aplicação. Então, você escrevia lá do jeito que você queria. Beleza. Com o processo evolutivo dessa aplicação, do WhatsApp, eles começaram a preencher a palavra. Então, você começava e ele já te dava a palavra que você queria escrever. Então, isso já facilitava bastante, né? Então, ele já sabia o que você queria escrever. Hoje, por exemplo, ele apresenta não a palavra que você está querendo escrever, mas, inclusive, a seguinte. Então, se eu escrevo M, ele já quer dizer que é muito barato. Então, a palavra já vem ali dentro da aplicação, porque ou você escreve aquilo ali com muita frequência, ou ele está analisando o contexto da sua conversa e ele acredita que 99% de chance de você escrever aquilo ali. E agora, com as novas inteligências artificiais, como o ChatGPT, você tem ali o texto produzido pelo aplicativo, pelo algoritmo, e você nem precisa escrever o texto, você só precisa enviar. Então, imagine você criar um programa de computador, um algoritmo, que ele pudesse ser, ele mesmo pudesse se automedicar, se autoprogramar e se auto-expandir. Olha que coisa interessante. Em 2017, o Google escreveu um algoritmo, um programa, que ele chamou de inteligência artificial, chamava Llama. E ele colocou essa inteligência artificial para conversar com outra inteligência artificial. E aí você fala, mas deu certo? As inteligências artificiais, entre elas conversando, criaram uma linguagem própria, que só elas entendiam e que os humanos que estavam ali acompanhando a conversa não entendiam do que eles estavam falando. Então, imagine você ter uma inteligência artificial capaz de criar uma linguagem que somente entre as inteligências artificiais seriam capazes de entender, compreender essa linguagem. Qual foi o resultado? O Facebook desligou essa inteligência artificial e falou, isso é muito perigoso. Vamos parar com essa brincadeira, vamos investir em outra área. Então, o Facebook continuou desenvolvendo e aprimorando a sua inteligência artificial, mas abandonou essa coisa de interação entre inteligência. E eis que, em 2018, esse código, esse conjunto de informações, dessas instruções, esse algoritmo, vazou na internet. E aí, inúmeras pessoas, milhares de pessoas, tiveram acesso a essa inteligência artificial. Então, vocês não assustem. Se, de repente, você receber um e-mail de uma pessoa que já faleceu, e a pessoa escrevendo como se realmente fosse ela. Não se assuste se você receber um e-mail de uma empresa que sabe tudo a seu respeito e que vai citar informações a seu respeito, todas elas provenientes de uma inteligência artificial. Então, hoje, o chão que nós pisamos é um chão que é pautado, é construído, é forjado dentro de laboratórios de tecnologia, a partir desses algoritmos, dessas inteligências artificiais. É interessante que tudo isso se torna uma repetição que não tem fim, é infindável, de nós mesmos. Ou seja, a gente vai buscando, dentro de cada rede social, personalizar aquele ambiente ali, a gente escolhe com quem a gente quer se relacionar, quem a gente vai seguir, quem vai nos seguir, e isso tudo, aliado com essas inteligências, a gente tem um processo repetitivo. E essa repetição, ela não dá oportunidade para aquilo que é diferente, e, portanto, você não vai ter na vida da pessoa, ou das pessoas, aquilo que é contraditório, aquilo que seria uma ponte. Então, as pessoas vão saber muito, ou vão vivenciar muito de uma coisa só, de uma única realidade. Então, todo esse ambiente, ele nos oferece um mundo perfeito para nós, individual. Ali tem o que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Então, quando você visita o Facebook, você clica ali no curtir, por trás daquele ambiente, por trás daquela tela, tem um algoritmo, uma inteligência artificial
que vai buscar aquelas informações que você curtiu e vai identificar quais são os anúncios mais próximos daquilo que você está apontando que gostou. Então, se você tem lá uma foto de uma pessoa andando de bicicleta e você curtiu, é muito provável que mais um pouquinho depois você vai ter um anúncio de bicicleta. E assim vai se compondo a notícia. Assim vai se compondo o entretenimento. Aí vai se compondo todo o seu mundo. Então, não vai ser muito longe dizer que daqui a pouco, ao invés de nós pesquisarmos a rede social, pesquisarmos o Google é que vai nos dizer o que nós temos que fazer. Em vez da gente buscar, a gente, na verdade, vai ter só que concordar. Então, hoje já existem sites que você programa, por exemplo, o consumo de determinados produtos dentro de um determinado tempo e você recebe de forma automática. A geladeira que identifica que os ovos estão acabando e que manda uma mensagem para o supermercado para ele te mandar mais ovos e debitar no seu cartão de crédito. Então, todos esses mecanismos que aparentemente estão relacionados com conteúdo, com informações, com entretenimento, eles têm como pano de fundo o consumo. Então, as pessoas que acessam essas redes, elas terão, principalmente dentro desses sistemas mais estruturados, como o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o próprio Google, né, a ferramenta Google. Então, vocês imaginam tudo isso integrado, como se fosse um único sistema, como se fosse uma única inteligência que, através desses cookies, consegue conhecer você muito bem, saber dos seus gostos, dos seus não gostos, daquilo que você gosta e não gosta, daquilo que você faz de forma repetitiva. Então, se você usa um aplicativo de transporte, ele sabe que todo dia, naquele horário, você vai para tal lugar. E aí, ele, para conseguir o seu dinheiro, ele te dá uma oferta naquela corrida, naquele instante. Porque ele já conhece os seus hábitos, ele já te conhece. Ok? Então, João. Beleza, obrigado. Acho que podemos avançar, né? Vamos em frente. Padre Raimundo, se puder aí assim, então, compartilhar o segundo vídeo e a gente parte para a segunda parte, que é exatamente as juventudes nessa realidade que o Tranquilo bem apresentou para nós. Talvez esse seja o aspecto dos mais negativos que eu consigo ver na mentira, quando ela é transformada como um método na fake news. E as fake news, elas têm uma intenção que é mais grave do que convencer você de uma mentira. Tem uma intenção de minar a credibilidade. Não dá para acreditar em mais nada, porque tudo pode ser mentira. Então, se tudo pode ser mentira, confia só no que eu te falo. Então você não vai confiar mais em jornalista, você não vai confiar mais em cientista, você não vai confiar mais na universidade, no livro, no professor, porque tudo está aqui, ó, tudo cheio de mentira, o campo minado de mentira. Então confia no que eu te digo. Então semear essa desconfiança de tudo é um método para você se tornar o detentor do discurso verdadeiro. Pensando até se é o melhor nome, né? Fake news, porque a gente espera notícia. A gente espera que notícia seja algo verdadeiro e pronto, não é? Mas como disse o Eugênio Butti, quer dizer, se não tiver a palavra news, não está valendo, né? Porque só vale porque é uma mentira que parece verdade. Agora, acho que eu concordo inteiramente com o que o Butti falou, quer dizer, a fake news é uma forma nova de mentira, que é uma indústria, tem dinheiro, tem um objetivo, inclusive, que a gente pode pensar político, estratégico, econômico. Então, é um fenômeno, de fato, novo na história da mentira, digamos assim. Agora, acho que tem um elemento, sabe, que às vezes a gente esquece. Eu diria que desde da segunda metade do século XX, a filosofia sabe disso desde a Grécia, mas a antropologia, a sociologia, a própria psicologia fala em verdade subjetiva, a sociologia e a antropologia falam em relativismo. A filosofia pós-moderna usou aquela famosa expressão que hoje está na boca de todo mundo, narrativas, que até político fala agora, né? Narrativa para cá. Quem detém a narrativa detém o processo. Quer dizer, a fake news é, na realidade, uma forma obscena, uma forma que tem dinheiro no meio,
de um argumento que vem circulando no pensamento público há décadas, ou seja, que a verdade não existe. É tudo narrativa, tudo depende do ponto de vista. Quem vence conta a história. Então a história é só a história dos vencedores. Que perigo, né? Que perigo. Agora está aí fica todo mundo com medo. Esta realidade que a gente está vendo, né, e que estamos tratando hoje, né, é absolutamente geral, diz respeito a todo mundo e nos envolve a todos, né? Ninguém fica de fora. Então, diante desta realidade da internet, das redes sociais, né, onde nós estamos todos no meio, né, todos nós, né, eu acredito que todo mundo, né, sobretudo, eu diria, né, me atrevo a dizer, a partir do ano 2020, né, com a pandemia, que foi um grande boom, né, um grande salto, né, nesse mundo digital, eu acredito que muitos de nós, e eu me coloco na frente, né, nos sentimos muitas vezes, né, com uma certa dificuldade de nos colocar aí, né, nos colocar. Então, diante de uma internet, né, que tem esses princípios, né, organizadores que o Tranquilo nos apresentou, né, de uma forma assim bastante clara, né, com alguns pontos, porque é impossível tratar exaustivamente esses assuntos, né. Mesmo agora a minha pretensão não é nem refletir muito, né, é só colocar alguns pontos que possam motivar e nos ajudar, né. Na internet a gente encontra tudo, né, tudo, o bom e o ruim, o melhor e o pior. Então, de fato, né? De fato, existe um risco real de a gente se sentir como que perdidos no meio de um bosque, né? Sem qualquer referência, não? Então, agora talvez pensando, né? Juventudes, né? Juventudes, a gente que já nasceu nesse mundo virtual, nesse mundo digital, já digitalizado, né? Já vem com uma atitude diferente, né? Porque para ele isso é o comum, o normal. Nós que viemos de antes, né? A gente viu outra realidade e a gente, de algum modo, teve umas referências e as mantém, mais ou menos umas referências, né? Agora, para os jovens de hoje, que referências a gente tem de fato, né? Que referências a gente mantém no uso hoje da internet, sendo nós, né? Bombardeados, talvez até, entre aspas, invadidos, né? Pela internet, pelas redes sociais, né? Que referência nós temos, não? Que referência nós podemos ter? Eu tentaria dizer que uma primeira referência pode ser o conhecimento e a consciência de quem eu sou. Quem eu sou. Não esquecer quem eu sou, né? Os meus valores, a minha origem, os meus princípios, né? Não esquecer, não perder essas referências, porque senão, então, gente, vamos ficar no meio do bosque, né? Sem rumo, né? Sem rumo mesmo. Aliado a esse conhecimento de quem eu sou e essa autoconsciência, eu coloco também uma outra palavra, o espírito crítico, né? O espírito crítico. Diante desta realidade que o Tranquilo nos apresentou, né? Quem não está vendo a urgência e a importância desse espírito crítico? Não? Vamos deixar-nos assim invadir de todo jeito, de qualquer jeito, sem nenhum critério? Olha, onde vamos parar, né? Onde vão nos levar, né? Então, isso realmente acho que são dois pontos, né, que podem servir de orientação. Dentro deste espírito crítico e dentro desta autoconsciência, querendo ajudar nós, querendo talvez facilitar, né, essa autocompreensão de cada um de nós, acredito que é importante a gente considerar que qualquer pessoa, toda a pessoa humana é complexa e tem que integrar distintas realidades, distintas partes, distintos componentes da pessoa, não? Então, e podemos pensar no componente social, no componente emocional, no componente psíquico, no componente físico, no nosso corpo, no componente espiritual, né? E poderíamos continuar ainda com mais, né? Mas talvez esses sejam realmente os principais, né?
Então, tudo isso são constituintes da nossa realidade como pessoas. Então, a gente tem que tentar se manter, né, nesse equilíbrio, né? Não exagerar num, deixar o outro para trás, esquecer, abandonar, né? Isso pode ser parte desse espírito crítico, desse autoconhecimento, autoconsciência. E um elemento fundamental é, de fato, né, não cair no isolamento, né? Tranquilo mostrou claro, né, como as redes e a internet, por tendência, nos vai levar para as famosas bolhas, né? Os grupos que pensam todo mundo igual, né? O rebanho, o que ficou muito, nesses últimos 4 anos, muito cunhada a palavra, né, do gado, né? O rebanho, praticamente, né? Então, isso não é que é só direita, não, hein? Rebanho é de qualquer lado, é de qualquer setor, seja de economia, seja de sociedade, seja de religião, seja do que for, né? Política, seja do que for, é rebanho. Então, todo mundo é igualzinho, né? Todo mundo pensando do mesmo jeito, né? E a internet está feita para isso. Ontem à noite, eu estava olhando o Instagram e me veio uma proposta do sistema do Instagram. Olha, você quer entrar neste assim, 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 de que mais pessoas do seu âmbito venham interagir com você, você vai seguir mais pessoas desse âmbito. Eu olhei aquilo e disse, não, isso não me interessa. Exatamente, estão vendo o fortalecimento dessa bolha. Ontem à noite, assim aconteceu, tá? Então, esses são alguns pontos que eu apresento aqui simplesmente para a nossa colocação, para cada um poder, de algum modo, buscar vias de orientação, de referência nesse mundo digital onde nós estamos. E pronto, seria esse segundo ponto. Poderíamos passar ao terceiro, tranquilo? Ok, João, obrigado. Então, nós estamos caminhando agora para o nosso encerramento, o nosso terceiro ponto, e queremos provocar vocês em relação, primeiro, à cultura da verdade. Como que nós podemos desenvolver uma cultura da verdade, tendo também como foco essa proximidade com os jovens, com a nossa juventude. Nós entendemos que a cultura da verdade, ela passa por 2 pontos fundamentais. Primeiro, é você trabalhar a diversidade. Então, num mundo que direciona o jovem a ter um pensamento único, a ter uma vivência individual, a ter uma realidade que é moldada em torno desse jovem, uma realidade que o jovem se coloque como ele, o centro das atenções. Então, oferecer aos jovens essa formação que o João comenta, que é uma formação integral. É permitir que o jovem desenvolva o conhecimento, as suas habilidades em temas como a questão psicológica, emocional, da questão da sexualidade, da vida profissional, da vida social, de relacionamentos. Então, dá a ele essa condição de viver uma realidade diversa. Essa complexidade da vida que muitos jovens fogem ou querem fugir dela, buscando o indivíduo como o individual como sendo a essência dele, que na verdade vai levá-lo a um caminho que muitas vezes se mostra sem volta. E também para a construção da cultura da verdade, nós devemos combater a mentira, combater a fake news. Então, nossos esforços para que aquilo que o João fala em desenvolver uma consciência crítica e dotar o jovem para que ele possa fazer essa crítica e ele possa definir aquilo que está diante dele é verdade ou é uma mentira? É uma notícia ou é apenas uma fake news? É uma narrativa que quer convencê-lo de algo que não é o certo, que não é o correto, ou se realmente é algo que vai contribuir com a formação dele como cidadão, como pessoa. Então, nós devemos, a partir desse chão que nós pisamos, a partir dessa realidade que o jovem vivencia nas redes sociais, no mundo digital, e que acaba extrapolando do digital para o real, a gente fazer essa proposta de vivenciar a cultura da verdade, defendendo a verdade, propagando a verdade, mostrando para ele como ele pode fazer, quais as ferramentas que nós podemos utilizar para que ele possa tomar essa decisão e fazer as escolhas dele assertivas, né?
Então, o primeiro ponto é esse. Ok, João? O nosso foco, né, de como a gente pode construir essa cultura de paz dentro da realidade digital de hoje, né? Eu vou recorrer a uma proposta do Papa Francisco, de quando foi o Sino das Juventudes, que ele escreveu no final, né, a sua carta, Cristo Vive, né? Carta Cristo Vive, no número 110, ele diz: mas eu quero recordar-te, está dirigindo-se ao jovem, né? Quero recordar-te também que é muito difícil lutar contra a própria concupiscência e contra as ciladas e tentações do demônio e do mundo egoísta, se estivermos isolados. Isolados. A sedução com que nos bombardeiam é tal que, se estivermos demasiado sozinhos, facilmente perdemos o sentido da realidade, a clareza interior e sucumbimos. Então, aqui assim, de fato, né, a insistência do Papa Francisco, na Cristo Vive, para a insistência na amizade, no relacionamento interpessoal, né? Não somente o contato virtual, mas o relacionamento interpessoal em amizade, na comunidade, no cuidado. Aqui assim eu anotei, né? Lá na dinâmica inicial, né? No momento da espiritualidade inicial, a gente cantava o cuidado pelo eu e pelo tu. No tudo está interligado, lembram, né? Aí tinha a frase, o cuidado pelo eu e pelo tu. Então, cada um de nós cuida a si mesmo e cuida também o vizinho, o companheiro, o amigo, o vizinho, né? Então, essa é uma parte importante. Outra parte do foco, desse foco para nós, que nos vai ajudar, é o foco na vida, né? Focar na vida, não perder o valor da vida própria e à nossa volta. A vida natural, a vida humana, a vida animal. A vida, com certeza, é um valor que precisamos sempre manter muito vivo como foco fundamental para as nossas relações, para o nosso contato, para continuar estando nesse mundo digital, né? E do mesmo modo a família também. Do mesmo modo também a família é um fato importante. Dentro do respeito e da formação, que são importantes, né? Manter o respeito pelos outros, o individualismo não é um valor absoluto como tem sido feito e continua sendo feito em favor de um sistema, né, que quer dominar e arrebanhar, né? O individualismo vai muito nessa linha, hein? Se olharmos, pensarmos um bocadinho, a gente vê logo que sim, que é verdade. Então, o respeito aos outros é fundamental. E a formação também é fundamental. Todos nós temos a obrigação e temos esse dever de nos formarmos, nos prepararmos. Há bocado, essa tarde, eu fiz uma busca aí direta no Google e um convite muito simples, né? Um convite muito simples, a buscar aí no Google, sabem, simplesmente isso, princípios de funcionamento da internet, se quiserem tomar nota, hein? Princípios de funcionamento da internet, fazer uma busca no Google, logo vão ver aí assim que aparecem uns princípios bem interessantes, né? 3 princípios imediatamente enumerados aí assim, e logo a seguir vêm 5 direitos do Marco Civil da Internet. 5 direitos que a internet deve garantir, que nós, se formos ver na realidade, quantas vezes não são garantidos, né? Quantas vezes não são garantidos esses 5 direitos que todo mundo tem, né? Mas que a internet, de facto, não garante. Porquê? Por aquilo que o Tranquilo disse antes, né? E que foi também dito no pequeno vídeo, né? Os critérios económicos, né? Os critérios económicos. E depois o mundo político, que aí nem falemos nisso, né? Então, estes focos, foco na vida, foco no respeito pelo outro, foco na amizade e na inter-relação pessoal com outras pessoas e a própria formação, o próprio se esclarecer, se colocar, fazer buscas, aprender, isso aí são, de facto, vias para o nosso futuro, para o nosso caminho. Que bom, muito obrigado, Tranquilo. Você fez uma tranquila apresentação, né, juntamente com o irmão João Paulo. A gente vai abrir um espaço para a interatividade, para o debate, para as perguntas e respostas. Quanto à navegação na internet, eu tenho costume aqui em casa de fazer a navegação de conexão segura.
E quanto ao fake news que ele falou ali também, geralmente quando a gente vê que é fake news, a gente já percebe que é uma mentira. Daí a gente só vai lá em cima naqueles 3 pontinhos que tem lá no Facebook, a gente coloca em denunciar e daí já vai denunciado para o Facebook para tirar aquela informação falsa. Legal, Jason. Obrigado por sua contribuição, muito pertinente. E a gente vai agora para o padre José Mumbere, que levantou sua mão. José Mumbere, bem-vindo com a sua pergunta. Muito obrigado. Queria um pouco que o Tranquilo explicasse um pouco mais o cookies. Como é que a gente pode se proteger contra esse cookies? A gente pode programar para que esse cookies não possa nos seguir? Como explicar um pouco mais esse assunto do cookies na internet? Obrigado. Ok, José, muito bom estar aqui interagindo com você, com a Mainara. Bateu uma saudade lá do PQA. Mas em relação aos cookies, é assim, os navegadores, né, Firefox, Netscape, todos eles, você tem em cada navegador, lá nas configurações, na área de segurança, você tem lá a opção de configuração desses cookies. Dá para eliminar 100%? Não, não dá. Você não consegue ficar sem eles. Então, você consegue eliminar bastante. Então, quando você vai lá na área de segurança, você vai ver que você pode configurar qual é o tipo de cookie ou qual o tipo de informação que você quer que ele proteja, que ele resguarde. Você pode dizer a ele que você não quer cookie, mas mesmo assim, mesmo dizendo que você não quer, ele vai colocar lá. Outra opção também é que os navegadores, eles possuem a função, o recurso de página anônima, né? Ou página com uma segurança a mais, uma privacidade a mais. Então, você clica no ícone lá do navegador e ele vai te dar a opção de página anônima ou página com privacidade, uma página privativa. Essas páginas você consegue navegar e os cookies não serão alimentados, ou ele não vai conseguir ler os cookies. Mas, é claro, não é 100%, uns 10% vai conseguir. Antônio, bem-vindo. Obrigado. Sobre mídias sociais, Facebook, Instagram, e sobre jovens nesse contexto, eu gosto muito de perceber o que o irmão João Paulo falou sobre autoconhecimento, espírito crítico e diversidade. Mas eu acrescento uma outra visão, um outro elemento que é, na minha opinião, a expressão de si mesmo. Uma vez que há o autoconhecimento, a pessoa sabe quem de fato ela é, no mais íntimo dos valores, dos princípios, das preferências. Um segundo passo, e talvez tão desafiador quanto o autoconhecimento, é você poder expressar isso enquanto jovem, fora da rede social. Porque o jovem, e não só o jovem, mas principalmente o jovem, ele tem muita dificuldade de se colocar, de se mostrar, de se expressar, muitas vezes porque às vezes ele tem medo de ser julgado, de ser rejeitado. Então, tornar um ambiente propício para que o jovem se sinta à vontade de se expressar naturalmente aquilo que ele pensa, aquilo que ele é, eu acho que é um caminho saudável, interessante, porque senão ele vai acabar indo se expressar na rede social. Tranquilo, você disse uma coisa que eu achei interessante, mas também me deixou um pouquinho preocupado, né? A maneira como você apresentou é como se as redes sociais, o Google, todo esse conjunto de tecnologias, né, as grandes techs, parece que elas nos vigiam, nos espiam e nos controlam, nos induzem a um certo tipo de consumo, né? A criar um gosto que aparentemente é meu, mas não é meu. Foi alguém que me obrigou, me fez gostar disso ou daquilo, né? Quer dizer, está ocupando o meu espaço, tirando a minha autonomia. Eu acho que estou no controle de tudo, mas não estou. Estou sendo manipulado pelas redes sociais
Então, eu fiquei até um pouquinho assustado. Disse, poxa vida, então estou perdendo minha autonomia diante disso tudo. As redes são boas, mas são perigosíssimas nesse sentido, porque alguém pode manipular todo o meu ser, ou aquilo que eu coloco nas redes sociais, a serviço do interesse de alguém ou de corporações. É isso? O que acontece, Raimundo, é que cria-se uma falsa ideia de que você é quem está definindo, filtrando o produto que você irá consumir. Mas, na verdade, tudo aquilo ali é induzido. Então, utiliza-se de recursos da psicologia. Né? Por exemplo, uma mulher que esteja em determinado período do mês, você tem uma propensão a comprar um determinado tipo de roupa. E aí, o aplicativo lá, ele vasculha os cookies para buscar alguma informação sobre essa pessoa, sobre essa mulher, para que ele defina qual é o estilo de roupa que ele vai mostrar para ela quando ela estiver navegando. E ela acha que é uma curiosidade, que é uma coincidência. Então, quando você está diante de uma notícia, repare que em muitos sites de notícia você tem áreas de publicidade que são vendidas. Então, o site vende aquele espaço para a publicidade, para o Google, por exemplo. Agora, o que vai aparecer ali vai ser diferente para cada visitante daquele site. Tudo que você navega, tudo que você clica, tudo que você percorre, isso fica registrado. Deixa rastro. E é esse rastro que vai nortear os anúncios, as propostas, como eu disse, o aplicativo do iFood, tudo isso está relacionado. Então, Raimundo, você de fato é induzido. Todos nós estamos o tempo todo sendo induzidos a consumir não só produtos e serviços, mas também até notícias. Obrigado, obrigado. Gente, se ninguém mais tem alguma contribuição ou pergunta, fique à vontade, José. Na opinião de vocês, você acha que a internet ela tem o perigo de tornar um vício na vida da pessoa? Sim, José. A internet em si, ela não vicia. O que vicia é aquilo que a pessoa faz na internet. A internet é só o meio, né? Mas quando ela acessa uma rede social, ela fica viciada, porque ali todo mundo que está na rede social dela tem algo de comum com ela, ou pensa igual a ela, ou faz coisas iguais a ela, então ela fica ali, ela abre mão da convivência real, do mundo real, para conviver somente com aquele grupinho, com aquela panela, com aquele gado que fala e faz as mesmas coisas. Então, a internet vicia, já tem muitos livros na literatura da psicologia, da psiquiatria, para tratar pessoas em relação a esse vício com a internet. Legal, obrigado.